Olá, pessoal. Gravei esse vídeo aqui com o intuito de fazer uma espécie de mini aula para falar de um tema que é bem relevante, que tem sido bem relevante, né, no mercado de cripto nos últimos anos, né? Tem ganhado atenção especial e tem se falado bastante sobre esse tema e muita gente talvez não conheça exatamente o que é esse mercado, que no caso específico é o RWA, ou Real World Assets, né. Então, como se fala bastante sobre esse tema, resolvi trazer esse vídeo, para que vocês possam entender um pouco por que essa narrativa é interessante, né. Então, de repente, você está de olho, querendo fazer algum tipo de investimento, comprar algum token, né, então é importante conhecer por que essa narrativa tem ganhado destaque aí nos últimos tempos. A fonte de dados para esse estudo aqui que eu vou mostrar, né, é o relatório de 2024 da CoinGecko, né, ele foi inclusive atualizado agora recente, na verdade ontem, aí no dia 21 de março de 2024. Então ele traz alguns insights interessantes e que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, né. Quando nós falamos em RWAs, né, os RWAs eles se referem à tokenização de ativos tangíveis que existem no mundo físico e que são trazidos para as blockchains. Isso inclui a crescente emissão de produtos de mercado de capital on-chain, onde títulos digitais são tokenizados e oferecidos a investidores de varejo. Exemplos disso são imóveis, arte, commodities e até mesmo ações que os usuários podem comprar por meio de plataformas permissionadas. Uma das primeiras formas de RWAs existentes foram as stablecoins, que é algo aí que todo mundo conhece, né? A existência das stablecoins com uma versão tokenizada de moedas fiduciárias permitiu uma unidade estável de troca em um mercado volátil como é o mercado cripto, né? Então, aí desde 2014, empresas como a Tether ou a Circle emitem ativos estáveis tokenizados lastreados por garantias do mundo real, né, como depósitos bancários, notas de curto prazo e até mesmo ouro físico, né. Então, quando a gente fala dessas stablecoins, estou me referindo ao USDT e o USDC, só para citar aí um exemplo. Quais são, assim, os principais destaques do relatório? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um, mas basicamente tem 4 pontos aí que são relevantes, né. A questão do domínio do mercado pelas stablecoins lastreadas em dólar, né, então esse é um ponto importante. A questão dos tokens lastreados em commodities, que atingiram, assim, um valor bilionário aí de capitalização do mercado. A questão dos produtos tokenizados, que também tiveram um crescimento, assim, muito grande, mais de 600%, e a questão da demanda por crédito privado, que está centrada muito também no setor automotivo, né. Então, eh, esses aí seriam os nossos destaques, né, como eu falei, eh, esses são os principais pontos que a gente vai tratar aqui no nosso nessa nossa mini aula. Passando aqui para o primeiro ponto, né, a questão das stablecoins lastreadas em fiat, eh, falando mais sobre essas stablecoins né, que elas têm esse lastro em moeda fiduciária, atualmente a grande maioria dos RWA são stablecoins vinculadas ao dólar americano, né. As 3 principais stablecoins de dólar, como o USDT da Tether, o USDC e o DAI, eles representam 95% da participação. Se a gente olhar aqui no gráfico, né, você pega aqui o SDT, o SDC e DAI, ó, juntas aqui eles representam 95% de participação no mercado. O SDT ele continua dominando o espaço, né, com a participação de 71,4, seria aí a maior stablecoins, aí uma capitalização aí que já passa de 96 bilhões. Enquanto o SDC, que viu sua participação no mercado cair após uma desvalorização aí que teve
com a crise bancária lá nos Estados Unidos em março do ano passado, de 2023, ele não conseguiu se recuperar totalmente, né, então ele perdeu um pouco de espaço, claro que houve uma recuperação, mas não total ainda. Os ativos estáveis fora das stablecoins vinculadas ao dólar, eles apresentam apenas 1% do mercado, né, esses ativos compreendem outras moedas fiduciárias como o Tether euro, o Tether de yuan chinês, o Tether de peso mexicano, o euro, o SDC, o Euristasis e a lira turca, né. Então essas outras stablecoins de moedas fiduciárias representam apenas 1% do mercado. As stablecoins, elas viram sua capitalização de mercado subir de forma meteórica, né, apenas assim num período muito curto. Então elas saíram aí da casa dos 5 bilhões no início aí dos anos de 2020 para um pico de mais de 150 bilhões em março de 2022. Então a gente até vê aqui no gráfico esse pico lá de 2020, mercado lá na casa dos 5 bilhões, indo para mais de 150 bilhões aqui em 2022, né? Então foi algo meteórico. No entanto, também ela viu seu valor de mercado crescer em 4,9% em 2024, passando aí dos 128 bilhões do início do ano, né, então, para praticamente 134 bilhões no começo de fevereiro. Então também a gente teve esse crescimento aí de 5%, eh, agora em 2024, com a saída, né, do mercado bearish, né, do bear market, então tinha tido nitidamente uma queda aqui, né, depois daquele pico de 22 houve uma queda, mas a gente nota que voltou a crescer esse mercado aí a partir de 2023 e principalmente agora no ano de 2024. Com relação aqui os tokens lastreados em commodities, né, que é um outro tema destacado aí no relatório, né, então além das moedas fiduciárias, os tokens lastreados em commodities, eles podem flutuar com o mercado, mas são vinculados ao valor dos ativos subjacentes, como ouro, prata e urânio, né. Então, seriam as commodities aí que são destacadas quando a gente fala desses tokens. Os metais preciosos tokenizados, como o Tether Gold e o Pax Gold, eles representam 83% de capitalização dos tokens lastreados em commodities. Então, a gente observa aqui no gráfico, né, esse Tether Gold, que é essa X-out aqui, né, o X-out aqui no gráfico, e o Pax Gold, que também, né, eles juntos aí representam 83% da capitalização do mercado. Enquanto o, o Tether Gold e o Pax Gold eles são lastreados em medidas lá de onça, né, de ouro físico na medida de onça, outros como o Kinesis Gold e o Vera One eles são vinculados em gramas, né, mas todos estão aí no caso vinculados ao ouro. Apesar do domínio dos metais preciosos tokenizados, tokens lastreados em outras commodities também foram lançados nesse período. Por exemplo, tem um projeto que é o Uranium 308, que lançou urânio tokenizado, que é vinculado ao preço de 1 libra do composto de urânio, o U308, e pode até ser resgatado, né? A pessoa pode, de fato, resgatar esse urânio, mas obviamente que há rígidos protocolos que vão ter que ser aprovados primeiro aí para essa retirada do urânio. Embora os tokens lastreados em commodities totalizem 1,1 bilhão de capitalização de mercado, isso representa apenas 0,8% do total da capitalização. Então, ainda, se você for observar, um percentual pequeno aí quando a gente compara ao total. Continuando aqui. A questão dos produtos agora tokenizados, né, os produtos do tesouro tokenizados. Então, os produtos do tesouro viram uma alta popularidade durante o mercado bearish. Então, eles cresceram aí, a gente até observa também aqui no gráfico ó, esse crescimento, né, durante esse período. E tanto que a
capitalização, né, de mercado deles aumentou em mais de 640%. Na verdade foi 641% em 2023. Então eles saíram de 114 milhões para 845 milhões. Então a gente percebe aqui, né, a subida bem íngreme aqui, né, mostrando essa explosão aí dos produtos do Tesouro tokenizado, né. E na verdade aqui, houve uma estagnação em 2024, depois desse crescimento muito grande aqui. De toda forma, houve um crescimento de 1,9% agora em 2024, foi pouco se comparado com, né, o que cresceu no ano passado, então deu aí cerca de 1,9%, e aí o mercado atingiu aí 861 milhões, né. Então, isso é o que a gente pode observar aqui no gráfico. Observando essa região aqui, né, a Franklin Templeton é atualmente a maior emissora de títulos do Tesouro tokenizados, com 332 milhões em tokens emitidos de seu fundo de dinheiro do governo dos Estados Unidos, né, on-chain. Então isso aí lhe dá uma participação de mercado de pouco mais de 38,6%, tanto que a maior área aqui no gráfico, né, conforme a gente pode notar aqui. Os emissores de stablecoins de rendimento, como o Mountain Protocol, que a gente também vê aqui no gráfico, e a Ondo Finance, também estão provando que são populares, né? Eles têm uma participação relevante aí. A partir de fevereiro de 2024, o Mountain Protocol emitiu 154 milhões em tokens eh, Mon eh, Mountain Protocol USD, que é o USDM, né, desde seu lançamento, 132 milhões, eh, em Ondo também aí foram lançados, é o USDY, né. Então a gente também observa aqui, ó, a Ondo e a Mountain Protocol, né, então essas curvas maiores aqui são as coisas mais relevantes, né, então a gente destaca isso aí. A maioria dos produtos do Tesouro tokenizados é baseada no Ethereum, 57,5% de participação no mercado. No entanto, empresas como a Franklin Templeton e a Wisdom Tree Prime optaram por emiti-los na Stellar, né, que atualmente detém 39% do domínio total, né. Então, apesar do Ethereum dominar, a gente vê que esse domínio não é assim 100%, né, então há um crescimento aí de outras redes relacionadas à tokenização de produtos do Tesouro. Agora com relação aos protocolos de crédito privado, né, ao contrário dos empréstimos super colateralizados no DeFi, os protocolos de crédito privado, eles permitem que as empresas do mundo real obtêm empréstimos não garantidos com base em seu histórico de crédito. Esses protocolos eles confiam em delegados para realizar avaliação de crédito em potenciais tomadores, né, antes que eles sejam integrados. Então, esses assessores geralmente assumem a primeira perda em caso de inadimplência, né. Então, é assim que funciona no caso dos protocolos de crédito privado. Dos 470,3 milhões em empréstimos em aberto, feitos por protocolos de crédito privado, 196 milhões são usados para empréstimos de carro. Então a gente observa aqui que o mercado de carro é o que domina aqui, né, essa parte da questão do mercado de créditos privados. Ó. A gente vê aqui no gráfico como eles dominam aqui, dá 41,81%, né? Então é bastante coisa. Enquanto isso, as dívidas para os setores de fintech, seria essa outra região aqui, e os imóveis, que seria essa outra região aqui, eles têm apenas, ou representam apenas 19,9%, né. Então, a gente vê a diferença para o mercado aí de automóveis, né.
E o empréstimo de automóveis, eles viram um grande aumento ao longo de 2023, com mais de 168 milhões emprestados em 60 empréstimos. O setor de fintechs não recebeu novos empréstimos durante o mesmo período, por isso que a gente tem essa diferença grande aí que a gente percebe no gráfico. Os setores imobiliário e de negociação de criptomoedas recebeu um total de 840 empréstimos, embora apenas 10% dos empréstimos estejam atualmente ativos, né, o restante já foi pago, enquanto alguns ficaram aí inadimplentes. Notavelmente, 13 inadimplências de empréstimo ocorreram no setor de negociação de criptomoedas após o problema lá, o colapso que teve na Terra Luna e da Three Arrows Capital, né, que atingiu o mercado, então teve aqui todo aquele problema e obviamente que acabou atingindo também essa questão dos protocolos de crédito privado. Quando se trata do perfil demográfico dos tomadores de empréstimo aí, a maioria das empresas é de mercados emergentes como África, Sudeste Asiático, América Central e América do Sul. 42 empréstimos ou 40, quase 41% de todos os empréstimos são de países africanos. Então, a gente sabe também que o mercado cripto ele é bem ativo, né, no mercado africano, né, uma das regiões mais ativas em termos de cripto, que ajuda a explicar aí a origem desses números. Fala agora aqui de outras categorias de RWA, né, além dos produtos financeiros, outras categorias de RWA também estão surgindo, né, com áreas como o ReFi ou finanças regenerativas, né, que é um novo setor que visa abordar questões sociais e ambientais reais, aproveitando a tecnologia blockchain. Então, projetos como o Tulkan permitem que instituições tokenizem seus créditos de carbono excedentes, que podem ser verificados por meio de registros digitais e on-chain. Então, aqueles créditos de carbono, eles ficam ali registrados na blockchain e podem ser negociados, né? Então, a gente observa algumas empresas tratando disso. Já no setor imobiliário, plataformas como a Realty, né, eh, oferecem investimentos imobiliários fracionados, convertendo escrituras em papel em tokens que podem ser comprados por investidores qualificados, né. Na área de arte também a gente vê esse crescimento da indústria de RWA, né, então para arte colecionáveis a gente pode até destacar aqui o Courtyard.io, que é um mercado que permite que seus usuários possuam e negociem cartas colecionáveis on-chain, enquanto colecionáveis físicos são guardados em cofres e operados pela Brinks e segurados, né? Então, essa área de artes também é uma área com bastante potencial para RWA. E a essas ofertas que acabam, né, tornando esse mercado inovador, tem aí como função tornar esses bens mais acessíveis e disponíveis para um público global mais amplo, né? Então permite que outras pessoas possam ter acesso a toda esse mercado, essa tecnologia. No entanto, também eles apresentam alguns desafios, como as questões regulatórias e de conformidade. Então, ao mesmo tempo que é um mercado que cresce e tal, tem muitos desafios aí que tem que ser que acabam sendo enfrentados por esse mercado. Fala agora um pouco sobre os tokens de governança RWA. Então, embora o mercado geral de RWA tenha crescido de forma significativa, nenhum dos tokens de governança RWA postou um retorno positivo aí até fevereiro de 2024. Então há uma dificuldade aí, né, nesse aspecto. Os tokens RWA que existiam em 2021, 2022 levaram um golpe aí grande do mercado bearish, né? Então nessa época de bear market eles tiveram problemas, mas aí em 2023, né, conforme a gente consegue acompanhar aqui no gráfico, né, eh, eles viram alguma força aí onde o no caso o token que o MPL liderou o grupo,
aí teve um crescimento grande de 547%, seguido depois pelo CFG e o CEPUL, né. Então a gente consegue ver aqui pelos dados que são mostrados. Todos os tokens eles viram declínios entre 2 e até 35% em janeiro desse ano, né, cresceu em 2023, mas houve uma queda em 2024, que coincidiu aí com quando o BTC acabou corrigindo, né, aquela correção do BTC, que ele caiu lá dos quase 50 para os $40.000, depois lá daquele período de aprovação dos ETFs, à vista nos Estados Unidos. E embora esses tokens tenham se recuperado em fevereiro de 2024, né, houve então uma recuperação, com exceção do token ONDO, eles ainda estão com preços significativamente mais baixos do que suas máximas históricas, né. Então, GFI, True, Sepol está mais de 90% abaixo aí do mercado, então, de repente, né, para quem acredita nesse setor e nesses projetos, pode representar uma boa oportunidade de investimento, já que eles ainda estão bem abaixo do mercado. Mas, com exceção da Ondo, nenhum deles postou retornos positivos ao longo do tempo, né. Então, é aquela história, né, é questão de se analisar com calma aí para ver se vale a pena. E aí o relatório da CoinGecko, né, ele coloca o seguinte: "Mas o que que a gente pode esperar do futuro dos ativos do mundo real, né, na indústria cripto?" Pois que a gente dá uma olhada nesse relatório, né, a gente tenta imaginar o que que pode se esperar, e aí quando a gente observa a forma mais antiga e simples de RWA, as stablecoins lastreadas em fiat, também é a de longe a mais popular, né, então é assim, a principal representante. Sua importância para o setor de criptomoedas não pode ser subestimada, né, pois permite que os investidores mantenham seus fundos on-chain, mesmo quando não estão negociando. Então, isso é extremamente relevante e esse setor é muito importante por isso. No entanto, também à medida que os emissores ficam mais confortáveis com as criptomoedas, mais ativos reais e financeiros estão sendo tokenizados e trazidos on-chain, embora ainda sejam focados principalmente na questão de dívida e crédito, né. É o que a gente nota aí nessa discussão. Os esforços de tokenização de dívidas até o momento, eles se concentram nas duas extremidades do espectro de risco e crédito. Por um lado, os títulos do Tesouro para rendimento muito seguros e estáveis que tiveram grande apelo, particularmente durante o mercado bearish, né, bear market, e por outro, o crédito de pequenas e médias empresas de mercados emergentes, como a gente viu a África, América do Sul, algumas regiões da Ásia, que vêm com risco significativo, mas têm os rendimentos que podem competir com essa questão do DeFi, né. Até certo ponto, isso reflete a atual base dos investidores on-chain, os degen, né, e outros aí, e os ativos que atraem esses investidores, né. Então outros esforços de tokenização ao longo do espectro de crédito, como títulos corporativos, créditos de carbono em imóveis, embora também tenham longas histórias de desenvolvimento, ainda não encontraram o ajuste entre o produto e o mercado. Então eles ainda estão ali patinando e ainda não apresentaram o crescimento esperado, né. Mas obviamente que existe o potencial. Ainda mais nichados e experimentais, né, a gente tem outras classes de ativos, como os bens de luxo e os artigos de arte e os colecionáveis, né. Então a maior diversificação dos perfis demográficos dos investidores on-chain também poderia, diversificar os apetites de risco e abrir oportunidades para que outras classes de ativo surjam e cresçam aí nesse mercado. Infelizmente, muitas vezes esse é um problema, né, daquela história da galinha e o ovo. Os ativos de qualidade, eles não serão tokenizados se não houver demanda on-chain e vice-versa, mas ao mesmo tempo a demanda só surge se eu tiverem bons ativos. Então a gente fica, naquela história do ovo e da galinha, né. Eh, mas talvez aí o desenvolvimento mais encorajador recente para os RWA seja o surgimento de ofertas baseadas em blockchains, seja na tokenização, custódia ou pagamentos por gigantes
tradicionais como a Franklin Templeton, a PayPal, né, então só para citar alguns. Então se essas empresas elas tiverem sucesso, obviamente, podem ajudar a fomentar maior confiança e credibilidade para reguladores, emissores e potenciais investidores, né, então essas empresas podem puxar esse mercado. Fora da dinâmica de oferta e demanda, as barreiras legais e regulatórias ainda representam um desafio, né, para os projetos de RWA, embora haja uma clareza emergente e melhores práticas, que ainda variam aí entre regiões, entre jurisdições, né, há uma maior maturidade nessas áreas, com certeza vai atrair novos projetos, né, e puxar o crescimento da área. Fundamentalmente, os projetos de RWA eles vivem, né, na intersecção entre o mundo real e as blockchains, entre emissores e os investidores. Se eles podem atuar como intermediário eficaz nessas interseções, isso vai ser crucial aí para o sucesso da área. Embora haja de uma forma inevitável uma dependência de terceiros, como oráculos, custodiantes, avaliadores de crédito, como esses são efetivamente utilizados e gerenciados, eh, vai ser um elemento crucial também, né, para essas operações fluírem no mercado de RWA, já que eles dependem também desses atores aí. Então, para concluir aqui essa mini aula, a gente tentou aqui abordar os principais pontos que estão lá listados no relatório da CoinGecko, né, então, como eu falei, é um relatório bastante abrangente, que traz vários pontos, né. Então espero que esse vídeo possa ter auxiliado você a entender um pouco a área de RWA, tenha trazido alguns insights, você observar se vale ou não a pena investir, entender o potencial, mas também os riscos que esse mercado traz aí, né. Então se você quiser conferir os detalhes, os dados, eu sugiro que você faça a leitura do relatório completo, né, que da CoinGecko, né, que fala sobre todo esse crescimento aí. Então, é isso, espero que você tenha gostado.